Você já acordou de manhã e sentiu que sua vida está no piloto automático? Escova os dentes, café, trabalho, casa, dorme, repete. E no fundo, bem no fundo, você sabe que existe uma versão sua que está sufocada. Uma pessoa que você era antes de começar a viver a vida que os outros esperavam de você. Você não está imaginando isso. Seu subconsciente está tentando te falar há anos, através da ansiedade que aperta seu peito, da insônia que te visita às 3 da madrugada, daquela sensação estranha de que você está vivendo a vida de outra pessoa. Carl Jung descobriu algo revolucionário. Seu subconsciente não é seu inimigo, ele é seu maior aliado. Mas você foi ensinado a ignorá-lo, a sufocá-lo, a tratá-lo como se fosse uma criança mal educada que precisa ficar quieta. E aí sua vida vira essa repetição sem alma. Você trabalha num emprego que não te inspira, se relaciona com pessoas que não te enxergam de verdade, toma decisões que parecem certas na cabeça, mas deixam seu coração pesado. Sabe por quê? Porque você está vivendo a partir da sua persona. Aquela máscara que você criou para ser aceito, para não incomodar, para não decepcionar. Mas seu subconsciente, ele guarda quem você realmente é. E nos próximos 7 dias, você vai aprender a conversar com ele. De verdade. Não com técnicas, místicas ou promessas vazias, mas através da psicologia profunda de Jung. Porque reprogramar o subconsciente não é sobre repetir afirmações positivas até elas grudarem. É sobre integrar as partes de você que foram rejeitadas. É sobre parar de fugir da sua sombra e começar a dançar com ela. É sobre lembrar quem você era antes de aprender a ter medo de ser você mesmo. Lembra quando você era criança e tinha aqueles sonhos impossíveis? Quando acreditava que podia ser qualquer coisa, quando não tinha vergonha de chorar, de rir alto, de falar o que pensava? Essa pessoa ainda existe dentro de você, sufocada, mas viva. E se eu te disser que em 7 dias você pode começar a tirá-la de lá, que pode acordar de manhã e sentir que sua vida finalmente faz sentido? Não porque você mudou sua vida toda, mas porque você voltou a ser quem sempre foi. Seu subconsciente está esperando por isso há anos. Ele está cansado de gritar no vazio, cansado de mandar sinais que você ignora, de criar sintomas que você medica, mas não escuta. Ele quer parceria, não guerra. E quando você para de lutar contra seu subconsciente e começa a trabalhar com ele, tudo muda. Sua criatividade volta, sua energia volta, sua vontade de viver volta, porque você finalmente para de gastar energia sendo quem você não é, e pode investir toda essa força em se tornar quem você sempre foi. Nos próximos minutos, você vai entender por que sua vida está travada e, principalmente, como destravá-la, de dentro para fora, do subconsciente para a realidade, da alma para a vida. Sabe aquela sensação de que você está sempre correndo atrás de algo, mas nunca consegue alcançar? Não é preguiça, não é falta de disciplina. É que você está tentando construir uma vida em cima de uma base falsa. Jung chamava isso de viver através da persona. Você criou uma versão editada de si mesmo, uma versão que sorri quando deveria chorar, que diz sim quando quer dizer não, que se esforça para ser perfeito quando só queria ser aceito. E seu subconsciente, ele sabe que isso é mentira. Por isso você sente aquela ansiedade que não tem explicação, aquele vazio que não se preenche com compras, relacionamentos ou conquistas, aquela sensação de que está vivendo a vida de outra pessoa, porque está mesmo. Você abandonou partes essenciais de quem você é para se encaixar, para não causar problemas, para ser amado. Mas o que ninguém te contou é que amor conquistado através de máscara não é amor de verdade. É aprovação. E a aprovação nunca vai preencher o buraco que fica quando você se rejeita. Seu subconsciente carrega tudo que você rejeitou. Sua raiva, sua tristeza, seus medos, seus desejos mais verdadeiros, suas opiniões honestas, sua espontaneidade. Tudo que você achou que era demais para ser aceito.
E aí começa a guerra interna. Seu consciente quer manter a máscara, quer ser seguro, quer controle. Seu subconsciente quer verdade, quer autenticidade, quer vida. E enquanto essa guerra acontece, dentro de você, sua energia se esgota. Porque você gasta uma força absurda mantendo partes de si mesmo na prisão. É como dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você até anda, mas com muito esforço, e desgasta tudo no processo. Por isso você se sente cansado, mesmo quando não fez nada pesado. Por isso acordar de manhã parece uma tarefa impossível. Por isso você procrastina coisas que deveriam te deixar feliz. Não é depressão, é exaustão de não poder ser quem você é. Seu corpo está mandando sinais. Há anos. Dor de cabeça, tensão no pescoço, problema no estômago, insônia, irritação sem motivo aparente. Não são sintomas aleatórios. São mensagens do seu subconsciente gritando, me escuta. E quanto mais você ignora, mais alto ele precisa gritar. Até que um dia você para e pensa, não era para ser assim. E não era mesmo. Você não nasceu para viver uma vida pequena. Você não nasceu para se contentar com migalhas de felicidade. Você não nasceu para ter medo de quem você é. Você nasceu para ser inteiro. E ser inteiro significa integrar tudo que você rejeitou. Significa parar de lutar contra seu subconsciente e começar a escutá-lo. Significa entender que reprogramar não é sobre trocar pensamentos negativos por positivos. É sobre parar de negar partes de você mesmo. É sobre voltar para casa. A casa que você construiu dentro de si antes de aprender que tinha que ser diferente para ser amado. Essa casa ainda existe. E seu subconsciente tem a chave. Dentro de você existe uma conversa que nunca para. Uma voz diz, seja responsável, seja seguro, não decepcione ninguém. Outra sussurra, siga seu coração, seja verdadeiro, viva de verdade. Jung chamava isso de conflito entre ego e self. O ego é a parte de você que aprendeu a sobreviver, que criou regras para te manter seguro, que te ensinou que ser aceito é mais importante que ser autêntico. O self é quem você realmente é, sua essência, sua verdade mais profunda, aquela voz que te guiava quando você era criança e ainda não tinha medo de sonhar. E eles estão em guerra há anos. Exemplo, você quer mudar de carreira, fazer algo que te inspira, que dá sentido para sua vida. Seu self diz, vai, a vida é curta, você merece ser feliz. Seu ego dispara, não seja irresponsável. E se der errado? E se te julgarem? E se não conseguir pagar as contas? E você fica travado, porque as duas vozes fazem sentido. Ou quando você quer terminar um relacionamento que não te faz bem. Seu self sussurra, você merece amor verdadeiro, não carinho condicionado. Seu ego grita, mas e se você ficar sozinho? E se ninguém mais te amar? E se você está sendo muito exigente? E você fica, mesmo infeliz, porque o ego convenceu você de que segurança é mais importante que felicidade. Aqui está o que Jung descobriu. Você não precisa matar seu ego. Você precisa fazer as pazes com ele, porque o ego não é vilão. Ele só está assustado. Ele aprendeu que o mundo é perigoso, que rejeição dói, que mudança é ameaça, e passou anos te protegendo da única forma que sabia, criando muros. Mas muros que te protegem também te prendem. E chega uma hora que você percebe. A prisão que você construiu para se proteger virou uma prisão que te impede de viver. Seu subconsciente sabe disso. Por isso ele te incomoda. Por isso ele cria sintomas. Por isso ele não deixa você em paz quando você está traindo quem você é. Ele não quer te punir. Ele quer te libertar. Mas libertação assusta o ego, porque libertação significa risco, significa sair da zona de controle, significa confiar em algo maior que suas estratégias de sobrevivência. E aí você fica nesse cabo de guerra interno. Parte de você quer voar.
Parte de você quer se esconder. Parte de você quer amor verdadeiro. Parte de você quer segurança emocional. Parte de você quer seguir seus sonhos. Parte de você quer pagar as contas. Como se você tivesse que escolher. Mas e se não tivesse? Se a reprogramação do subconsciente fosse sobre ensinar seu ego que ele pode relaxar, que vocês dois podem trabalhar juntos, que segurança e autenticidade não são opostos, e se fosse sobre mostrar para ele que a maior segurança que existe é confiar na sua verdade. Porque quando você para de lutar contra quem você é, você para de gastar energia com guerra interna. E pode investir toda essa força em construir a vida que seu coração deseja. Nos próximos dias, você vai aprender a fazer essa conversa interna virar parceria. E quando ego e self trabalham juntos, milagres acontecem. Eu tenho que me esforçar, muito para ser amado. Essa frase vive no seu subconsciente como se fosse verdade absoluta. Você nem percebe, mas ela dirige sua vida inteira. Você trabalha além do horário para provar que é dedicado. Diz sim para tudo para mostrar que é legal. Se anula nos relacionamentos para demonstrar que é compreensivo. E no final do dia, exausto, você se pergunta: por que não me sinto amado de verdade? Por que amor que você precisa conquistar todos? Os dias não é amor. É uma negociação onde você sempre sai perdendo. Jung entendia que essas crenças nascem cedo, muito cedo. Talvez seus pais só te davam atenção quando você era bonzinho. Talvez na escola você aprendeu que ser diferente significava ser rejeitado. Talvez você cresceu achando que suas emoções eram demais para serem aceitas. E uma criança não consegue processar: meus pais estão estressados ou a professora teve um dia ruim. Uma criança processa: eu fiz algo errado, eu sou errado. E aí nasce a crença: eu preciso ser diferente para ser amado. Você passou anos aperfeiçoando essa mentira, criou uma versão melhorada de si mesmo, mais paciente, mais forte, mais independente, mais fácil de amar. E rejeitou tudo que achava que era inaceitável: sua raiva, sua tristeza, suas necessidades, sua vulnerabilidade. Jogou tudo no porão do subconsciente e trancou a porta. Mas sabe o que acontece com coisas trancadas no escuro? Elas apodrecem e começam a vazar. A raiva que você não pode sentir vira irritação constante. A tristeza que você não pode expressar vira depressão mascarada. As necessidades que você não pode ter viram carência desesperada. E você fica se perguntando: de onde vem essa ansiedade? Por que me sinto tão vazio? Vem das partes de você que você abandonou para ser aceito. Porque quando você rejeita pedaços de quem você é, você fica incompleto. E incompletude dói. Mesmo quando você conquista tudo o que achou que queria. Você pode ter o emprego dos sonhos, o relacionamento perfeito, a casa linda, e ainda assim sentir que algo está faltando. O que está faltando é você, o você inteiro, não a versão editada que você criou para sobreviver. Seu subconsciente conhece a diferença. Ele sabe quando você está sendo autêntico e quando está performando. E ele não se deixa enganar por conquistas externas quando você está traindo sua essência. Por isso, a reprogramação não funciona quando você tenta convencer seu subconsciente de que você é amado. Ele sabe que você está tentando ser amado por ser quem você não é. E ele grita através de sintomas: para de mentir, para de se abandonar, para de trocar sua alma por aprovação. A verdade que seu ego não quer ouvir é esta: você não precisa ser perfeito para ser amado. Você precisa ser verdadeiro. Você não nasceu defeituoso precisando de conserto. Você nasceu inteiro e aprendeu a se fragmentar para se encaixar. Agora você pode aprender a se juntar de novo. Não para conquistar amor, mas para parar de rejeitar o amor que já existe, o amor que sempre existiu, o amor que não depende de você ser mais ou menos nada. O amor que você sente por si mesmo quando para de tentar ser outra pessoa. Nos próximos dias, você vai descobrir como é viver sem ter que se esforçar para existir.
como é respirar, quando você não precisa provar nada para ninguém, nem para você mesmo. E se você não for uma pessoa boa? Essa pergunta te assusta, não é? Porque você passou a vida inteira tentando provar que é, sendo paciente quando queria explodir, sendo generoso quando queria guardar para você, sendo compreensivo quando queria mandar todo mundo se ferrar. Você criou uma imagem de si mesmo, uma pessoa iluminada, evoluída, que não sente raiva, inveja, rancor. Mentira. Jung tinha um nome para tudo que você esconde: sombra. E a sombra não é só os defeitos que você tem, é tudo que você não se permite ser, incluindo qualidades que você rejeitou porque achou que eram erradas. Você já sentiu inveja de alguém e ficou com vergonha? Sua ambição está na sombra. Você já quis mandar alguém calar a boca, mas sorriu e fingiu que estava tudo bem. Sua assertividade está na sombra. Você já quis ser egoísta, pensar só em você, mas se forçou a ser altruísta. Seu autocuidado está na sombra. A sombra não é sua inimiga, é sua força reprimida. E enquanto você não integrar essa força, ela vai sabotar sua vida por baixo dos panos. Sabe quando você se esforça para ser super organizado, mas sempre deixa algo importante para a última hora? Sombra. Quando você tenta ser o parceiro perfeito, mas sempre arruma briga por bobagem? Sombra. Quando você quer ser bem-sucedido, mas sempre se auto-sabota quando está chegando perto do objetivo? Sombra. Ela não está tentando te destruir, está tentando te completar, porque você não pode ser inteiro negando metade de quem você é. E aqui está o insight que muda tudo. Você não precisa agir na sua sombra, você só precisa reconhecê-la. Quando você aceita que tem raiva, você para de explodir do nada, porque você não está mais negando que ela existe. Quando você aceita que tem inveja, você para de se diminuir para não se sentir ameaçado, porque você pode usar essa energia para crescer. Quando você aceita que tem necessidades egoístas, você para de se relacionar com carência desesperada, porque você pode cuidar de si mesmo. A sombra integrada vira poder, a raiva vira limite, a inveja vira motivação, o egoísmo vira autocuidado. Mas enquanto você lutar contra ela, ela vai lutar contra você. E adivinha quem sempre ganha nessa luta? O subconsciente, sempre. Porque ele tem acesso a todo o seu sistema. Ele pode criar sintomas, pode sabotar seus planos, pode fazer você agir exatamente do jeito que você jurou que nunca iria agir, até você parar de fugir e olhar de frente. Tá, bom, eu sinto raiva, eu sinto inveja, eu quero coisas só pra mim, eu não sou perfeito, e daí? Nada, absolutamente nada acontece. O mundo não acaba, as pessoas não te abandonam, você não vira um monstro, você só vira humano, humano inteiro, com luz e sombra, com qualidades e defeitos, com momentos nobres e momentos pequenos. E quando você para de tentar ser um santo, você pode começar a ser você mesmo, autêntico, verdadeiro, imperfeito, real. E isso é irresistível, porque todo mundo está cansado de interagir com máscaras. Todo mundo quer conhecer pessoas de verdade. E você só pode ser real quando para de negar partes de quem você é. Nos próximos blocos, você vai aprender a fazer as pazes com sua sombra. E quando isso acontecer, sua vida toda vai mudar. Por quê? Você finalmente vai ter acesso à sua força completa. Alguma coisa muda dentro de você. Não é dramático, não é um raio que cai do céu. É como quando você está caminhando numa manhã de nevoeiro e, de repente, o sol aparece. Devagar. Suave. Mas tudo fica diferente. Você para de lutar. Não porque desistiu, mas porque entendeu que a luta era com você mesmo. E brigar consigo mesmo é a forma mais eficiente de perder energia sem sair do lugar. Você olha no espelho e, pela primeira vez em anos, não vê alguém que precisa de conserto. Vê alguém que sempre esteve inteiro, que só havia esquecido disso. A respiração fica mais funda. Os ombros relaxam, aquela tensão constante no peito começa a se desfazer. Não é que seus problemas sumiram,
é que você parou de carregar o peso de tentar ser uma pessoa diferente em cada situação. Você pode ser você, todo você, nas suas manhãs preguiçosas e nas suas tardes produtivas, na sua paciência e na sua irritação, na sua generosidade e no seu egoísmo sagrado. E isso é libertador de um jeito que você nem imaginava. Você senta na beira da cama antes de dormir e sente algo estranho: paz. Não a paz de quem conquistou tudo, a paz de quem parou de lutar contra tudo. Você fecha os olhos e pela primeira vez em muito tempo não tem medo dos seus próprios pensamentos. Não precisa controlar cada emoção que aparece. Não precisa ser forte o tempo todo. Pode ser humano. Seu subconsciente sussurra baixinho: bem-vindo de volta. E você entende que nunca foi para fora. Só havia construído muros tão altos que não conseguia mais se enxergar. As pessoas começam a te olhar diferente, não porque você mudou, mas porque parou de fingir. E a autenticidade é magnética. Quando você não precisa mais de aprovação, as pessoas naturalmente querem te dar atenção. Quando você não está mais desesperado por amor, o amor aparece mais facilmente, porque você para de irradiar carência e começa a irradiar completude. Você ri mais, chora quando precisa, fala não quando quer, fala sim porque realmente quer, toma decisões que fazem sentido para o seu coração, não só para a sua cabeça, e descobre que a vida pode ser mais simples do que você imaginava, que felicidade não é um lugar que você chega, é um jeito de caminhar, que amor não é algo que você conquista, é algo que você permite, que paz não é ausência de problemas, é presença integral em cada momento. Seu subconsciente para de gritar, porque você finalmente está escutando. Para de criar sintomas, porque você não está mais traindo quem você é. Para de sabotar seus planos, porque seus planos agora nascem da sua verdade, não das suas máscaras. E você entende que reprogramar o subconsciente nunca foi sobre mudá-lo. Era sobre lembrar a linguagem que vocês dois sempre souberam falar. A linguagem da autenticidade, linguagem do amor próprio, a linguagem da aceitação incondicional. Você sempre soube falar essa língua, só havia esquecido, mas agora você lembra. E tudo faz sentido de novo. Você acorda numa terça-feira qualquer e toma uma decisão simples. Vai dizer a verdade. Não a verdade grandiosa e filosófica. A verdade pequena e cotidiana que você sempre engoliu para não incomodar. O colega te convida para um happy hour que você não quer ir. Em vez de inventar uma desculpa elaborada, você diz: obrigado, mas hoje eu só quero ir para casa. Pronto, nada demais acontece. O mundo não desaba. Ele só diz tudo bem e a vida continua. Mas algo mudou dentro de você. Você acabou de honrar uma vontade verdadeira. Seu subconsciente registra: estamos falando a mesma língua de novo. No fim de semana, sua família se reúne para um almoço. Como sempre, alguém faz aquele comentário que te incomoda, sobre sua vida, suas escolhas, sua aparência. Normalmente, você sorri e engole. Hoje você respira fundo e diz: eu não gosto quando você fala assim comigo. Não com raiva, não com drama, só com honestidade. A pessoa fica surpresa, talvez até meio ofendida, mas você não está mais responsável pelos sentimentos de todo mundo. Está responsável pela sua integridade. E integridade é quando suas palavras, seus pensamentos e seus sentimentos estão alinhados. No trabalho, você para de dizer sim para tudo. Quando te pedem para ficar até mais tarde numa sexta, você avalia de verdade. Se não faz sentido, você diz: não posso hoje. Segunda, eu retomo isso. Você descobre que o mundo não para quando você coloca limites. As pessoas se adaptam. E algumas até passam a te respeitar mais. Porque respeito não se conquista sendo capacho. Se conquista sendo consistente. No relacionamento, você para de fingir que está tudo bem quando não está. Para de guardar mágoa, até explodir numa briga absurda por causa da pasta de dente. Quando algo te incomoda, você fala na hora, com carinho, mas com clareza.
e descobre que conflitos pequenos resolvidos na hora evitam guerras desnecessárias depois. Você começa a tomar decisões baseadas no que você realmente quer, não no que você acha que deveria querer. Escolhe o filme que quer ver, o restaurante que te dá vontade, as roupas que te fazem sentir bem, não as que estão na moda. Pequenas escolhas, mas cada uma é um ato de autorrespeito. E autorrespeito é como músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Você para de se desculpar por ocupar espaço, por ter opiniões, por existir. Para de minimizar suas conquistas para não deixar ninguém desconfortável. Para de se diminuir para não ameaçar ninguém. Você existe, na sua altura completa, na sua verdade completa, na sua intensidade completa. E isso assusta algumas pessoas, porque você está lembrando elas de quem elas poderiam ser se parassem de se traicionar também. Mas isso não é problema seu. Seu problema era se trair. E você não está fazendo isso mais. Você está fazendo algo revolucionário. Está vivendo como se tivesse direito de existir exatamente como você é, sem pedir licença, sem pedir desculpas, sem se contorcer para se encaixar em espaços que não foram feitos para você. E quando você para de se contorcer, você descobre que existem espaços feitos sob medida para quem você realmente é. Pessoas que te enxergam e te celebram. Oportunidades que combinam com seus dons verdadeiros. Experiências que alimentam sua alma, não só sua persona. A integração começou e não tem mais volta. Você está organizando gavetas numa tarde de domingo e encontra uma foto sua de quando era criança. Você olha para aqueles olhos e vê algo que havia esquecido. Esperança pura, curiosidade sem medo. Uma centelha que acreditava que tudo era possível. E pela primeira vez em anos você não sente saudade daquele tempo. Você sente reconhecimento. Porque percebe que aquela criança não morreu. Não desapareceu. Não foi destruída pelos anos, pelas decepções, pelas adaptações que você teve que fazer para sobreviver. Ela só estava esperando. Esperando você parar de tentar ser quem você não é. Esperando você se cansar das máscaras. Esperando você lembrar que viver de verdade é um direito, não um privilégio que você precisa merecer. Você segura a foto e algo se conecta dentro do seu peito. É como se duas partes de você que estavam em quartos separados finalmente se encontrassem de novo. A criança que sonhava e o adulto que executa. O coração que sente e a mente que planeja. E você entende que nunca precisou escolher entre ser sensível e ser forte. Entre ser sonhador e ser prático. Entre ter coração e ter atitude. Você pode ser tudo isso, ao mesmo tempo, sem conflito. Porque integridade é isso, ser inteiro. Não perfeito, inteiro. Você guarda a foto numa place especial, não como lembrança do passado, mas como lembrete do presente. Do presente que finalmente chegou, onde você pode ser quem sempre foi sem pedir desculpas. Naquela noite, você liga para alguém que não fala há tempos, não porque deve, mas porque quer. Não porque é certo, mas porque é verdadeiro. A conversa flui. Vocês riem, compartilham medos, falam sobre sonhos que pareciam bobos, mas que ainda moram no coração de vocês dois. E você percebe que quando você é autêntico, você dá permissão para o outro ser autêntico também. É contagioso. Você volta a sonhar com coisas que havia desistido. Não sonhos infantis e irreais. Sonhos que nasceram da sua essência e agora encontram terreno fértil na sua maturidade. Você pensa naquele curso que sempre quis fazer, naquela viagem que sempre adiou, naquela conversa que sempre evitou, naquela mudança que sempre pareceu arriscada demais. E em vez de encontrar 1000 motivos para não fazer, você encontra um motivo para fazer, porque você quer. E querer virou razão suficiente. Não querer irresponsável, querer consciente, querer que nasce da sua verdade, não da sua carência. Você para de esperar permissão, do universo, das pessoas, das circunstâncias. Você se dá permissão. Permissão para errar, permissão para tentar,
permissão para ser feliz sem culpa, permissão para ocupar seu espaço sem se desculpar. E quando você se dá essa permissão, o universo inteiro conspira a seu favor. Não porque você virou especial, mas porque você parou de lutar contra quem você é. E quando você para de lutar contra a corrente, ela te leva exatamente onde você precisa estar. A reconexão aconteceu. Você voltou para casa. A casa que você carrega dentro de si. A casa que nunca precisou ser construída porque sempre esteve lá, esperando você se lembrar do endereço, esperando você abrir a porta, esperando você entrar e dizer: "Oi, senti sua falta." E ouvir de volta: "Eu também. Bem-vindo de volta." Para por um minuto e respira. Olha para sua vida agora, para a pessoa que você se tornou nesses últimos dias, para a forma como você se relaciona consigo mesmo. Mudou, não foi? Não mudou porque você se forçou a mudar. Mudou porque você parou de se forçar a ser diferente. E essa é a diferença entre transformação forçada e transformação orgânica. Transformação forçada é quando você tenta se convencer de que é feliz. Transformação orgânica é quando você para de se convencer de que precisa ser infeliz. Transformação forçada é quando você repete afirmações até acreditar nelas. Transformação orgânica é quando você para de repetir mentiras para si mesmo. Transformação forçada é quando você luta contra quem você é. Transformação orgânica é quando você faz as pazes com quem você sempre foi. Jung sabia que o subconsciente não pode ser enganado. Ele não se impressiona com técnicas, ele só responde à verdade. E a verdade é que você sempre foi suficiente. Não suficiente porque conquistou coisas. Suficiente porque existe. Não suficiente porque provou seu valor. Suficiente porque valor não se prova, se reconhece. Não suficiente porque se tornou perfeito. Suficiente porque perfeição é uma ilusão que só te afasta de quem você realmente é. Nesses 7 dias, você não aprendeu a reprogramar seu subconsciente. Você aprendeu a falar a língua que ele sempre entendeu. A língua da aceitação, da compaixão, da verdade sem filtro. E quando você fala essa língua, milagres acontecem. Não milagres sobrenaturais, milagres humanos. O milagre de acordar sem ansiedade, porque você não está mais traindo quem você é. O milagre de se relacionar sem carência, porque você não está mais desesperado por amor externo. O milagre de trabalhar com propósito, porque você não está mais vivendo a vida que os outros esperam de você. O milagre de dormir em paz, porque você não está mais em guerra consigo mesmo. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Uma pergunta que vai ecoar na sua alma, até você responder com toda a honestidade que você tem dentro de si. Agora que você sabe quem você realmente é, agora que você sentiu como é viver sem máscaras, agora que você experimentou a liberdade de ser autêntico, você vai continuar? Ou vai voltar para a prisão confortável das suas velhas defesas? Porque é isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas provam da liberdade, sentem o gosto da autenticidade, experimentam a paz de não precisar provar nada para ninguém. E aí o medo bate. O medo de perder a aprovação, o medo de decepcionar, o medo de não se encaixar. E elas voltam para a gaiola, porque gaiola é segura, mesmo quando é pequena demais. Mas você vai voar ou vai fingir que tem asas quebradas para o resto da vida? Você vai continuar sendo quem você realmente é? Ou vai voltar a ser quem você acha que deveria ser? A resposta não está na sua cabeça, está no seu coração. E só você pode ouvir o que ele está sussurrando. Então escuta, de verdade, e responde. 7 dias atrás, você acordou numa vida que parecia pequena demais para quem você realmente é. Hoje, você acorda sabendo que você sempre foi do tamanho exato. O problema nunca foi você. Foi a gaiola que você construiu pensando que era a proteção. Jung passou a vida inteira estudando isso. A jornada de volta para casa. A casa que você carrega dentro de si.
A casa que nunca precisou ser construída, porque sempre esteve lá. Você só havia esquecido o endereço. Agora você lembra. E lembrar muda tudo. Você vai ter dias difíceis ainda. Momentos onde vai querer voltar para as velhas defesas. Situações onde fingir vai parecer mais fácil que ser verdadeiro. E tudo bem. Autenticidade não é perfeição. É prática. É escolher, a cada momento, ser verdadeiro em vez de ser aceito. É escolher ser inteiro em vez de ser aprovado. É escolher ser você em vez de ser quem você acha que deveria ser. E quanto mais você pratica, mais natural se torna. Até que um dia você percebe que não consegue mais ser falso. Não porque não sabe como, mas porque não faz mais sentido. Porque você descobriu que existe algo melhor que aprovação, autoaceitação. Existe algo melhor que ser amado por quem você não é, ser amado por quem você realmente é. Existe algo melhor que uma vida perfeita, uma vida verdadeira. Seu subconsciente está em paz agora, não porque você o reprogramou, mas porque vocês dois finalmente estão falando a mesma língua, a língua da verdade, a língua do amor incondicional, a língua da aceitação radical. E essa conversa entre vocês vai continuar para sempre, não como luta, mas como dança, não como conflito, mas como parceria. Você e seu subconsciente, trabalhando juntos para criar uma vida que honra quem você realmente é. Uma vida onde você não precisa se esconder, onde você não precisa se desculpar por existir, onde você não precisa ser menos para ninguém se sentir, mas uma vida inteira, verdadeira, sua. E quando outras pessoas virem você vivendo assim, elas vão lembrar de algo que haviam esquecido, que elas também podem, que elas também têm direito de existir na sua verdade completa, que elas também podem parar de se trair para ser aceitas, que elas também podem voltar para casa, a casa que elas carregam dentro delas, a casa que sempre esteve lá, esperando. Hoje é o primeiro dia da sua vida verdadeira, não porque você mudou, mas porque você parou de fingir que precisava ser diferente. E essa é a reprogramação mais poderosa que existe. Lembrar quem você sempre foi, antes de aprender que tinha que ser outra pessoa para sobreviver. Você sobreviveu. Agora você pode viver, de verdade, na sua verdade, para sempre. Agora me conta, qual foi o momento nesses 7 dias que você mais se reconheceu? Quando você sentiu, esse sou eu de verdade? Escreve aqui embaixo, porque quando você coloca em palavras, você firma o compromisso consigo mesmo. O compromisso de nunca mais se abandonar. Nunca mais.